Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e hoje a gente vai falar da Cédula de Crédito Rural Escritural. Se você é novo aqui no canal, dá o seu like, dá o seu joia, para a gente toda quinta-feira, meio-dia, ter um conteúdo novo para você sobre direito empresarial, ou sobre investimentos, ou sobre a carreira da advocacia, mas sempre voltado para o advogado que milita, para o advogado que investe, para o advogado que quer crescer na sua carreira. Então, eu na semana passada falei sobre a letra de crédito do agronegócio, também sobre a forma escritural, falei também sobre a perspectiva dos investimentos, mas principalmente eu estou aqui numa leva de falar um pouquinho dos títulos de crédito do agronegócio. Esses vídeos aqui, eles têm uma capacidade de dispersão muito grande e a gente tem um Brasil gigante, onde tem uma porção de advogados aí pelo interior que podem precisar entender desses títulos de crédito, não só para captar novos clientes, mas também para poder entender a dinâmica da atividade do agronegócio. Entender os títulos de crédito do agronegócio é entender, de certa forma, também como que funciona o financiamento da atividade do agronegócio no Brasil. Pois bem, a cédula de crédito rural, ela é um título de crédito regulado pelo decreto 167 de 67, e esse decreto-lei, ele foi alterado, ele sofreu alterações por força da lei que introduziu os títulos de crédito modernizou a legislação em relação e modificou as leis de vários títulos de crédito, que é a lei 13.986 de 2020. Então, ela não é uma lei de ontem, né? A gente já tem 2 anos, mas considerando os movimentos tecnológicos que a gente vem enfrentando e a forçação que a pandemia promoveu no incentivo, né? Ela quase que nos introduziu na era tecnológica a forceps, principalmente aquelas pessoas que eram um pouco reticentes em relação a isso, e fez com que muitos procedimentos normativos fossem finalizados mais rápido, porque a gente precisava que essa dinâmica fosse regulamentada, implementada e aplicada. Então, o decreto 167 de 67 foi modificado pela lei 13.986 de 2020. E, afinal de contas, o que tem de diferente numa cédula de crédito rural cartular e numa cédula de crédito rural escritural? Na verdade, o que vai mudar numa situação ou na outra não é a definição, não é a natureza jurídica. O que vai mudar, na verdade, é a forma como ela vai ser criada, mantida, circular e ser paga. Inclusive, a forma também como você vai executar, porque embora o procedimento de execução seja o mesmo, o documento que vai instruir sua petição inicial vai ser um pouquinho diferente, porque na cartular você junta o próprio título. Aqui não, aqui você vai tirar uma certidão de inteiro teor do sistema escritural e é ele que vai para dentro do processo, porque o fato dela ser escritural não tirou dela a executoriedade, que é uma das características, né, essenciais dos títulos de crédito. Pois bem, a cédula de crédito escritural, ela é um título de crédito que consiste numa promessa de pagamento em dinheiro. E ela pode ser emitida com ou sem garantia. Então, lá no artigo 9 do decreto, a gente vai ter a possibilidade de emissão delas, da cédula de crédito bancário pignoratícia, hipotecária, e é possível a emissão dela conjugada, ou seja, que ela seja tanto hipotecária quanto ela seja pignoratícia ao mesmo tempo. Isso é possível. A forma escritural desse título de crédito, ela é regulada a partir do artigo 10A desse decreto, né? A lei 13.986 modificou o decreto e introduziu o artigo 10A. Então, o artigo 10A, ele autoriza a emissão da cédula de crédito rural na forma escritural e também vai permitir que essas escriturações sejam feitas por instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, o Banco Central é a autoridade competente para dar autorização para que outras pessoas, né, instituições, possam oferecer o serviço de escrituração. Se você nunca estudou sociedade anônima, lá na lei de sociedades anônimas, a gente tem algumas regulamentações sobre as ações escriturais que também tem algumas questões que determinam quem é que vai ser o escriturador. E quem escritura as ações não é a própria companhia, é uma instituição financeira
que ela escolhe e contrata. Então aqui é basicamente isso, você vai ter um agente externo que vai emitir essas cédulas de crédito rural, ok? E elas precisam ser autorizadas. Como eu disse para você, a escrituração ela é feita toda dentro de um sistema, mas quando você precisa executar esse título, desse universo escritural, é extraída uma cédula, aliás, uma certidão de inteiro teor, tanto para fins de protesto, como também para fins de execução. Isso está lá no artigo 10b dessa lei. Óbvio que o Banco Central ele não só vai autorizar o ente que vai fazer, né, que até o professor Fábio Lhô chama de ERT, né, que é a Entidade de Registros de Títulos Escriturais, ele criou essa nomenclatura num livro dele, recente, um livro que ele recente, quase que concomitante com a edição dessas normas. E o sistema, o Banco Central ele vai regular não só quem vai poder fazer, mas também a negociação, a liquidação e a emissão desses títulos. E tudo isso é feito num sistema de escrituração que também é regulado e o conteúdo está no artigo 10D. Eu não vou ficar lendo dispositivos aqui para vocês nesse vídeo. Eu estou só dando uma olhadinha aqui em umas questões e nos pontos que eu acho que são cardeais e são principais para você entender esse título de crédito. A cédula de crédito, cédula de crédito rural, seja ela escritural ou não, o seu inadimplemento já constitui o devedor em mora por si só, ou seja, a mora dela é ex-ré, ela independe de notificação ou interpelação judicial, tá? Como eu disse para vocês, ela pode ser emitida pignoratícia e a cédula de crédito rural pignoratícia está regulada dos artigos 14 a 19 do decreto 167 de 67, a hipotecária do artigo 20 ao 24. As duas regulamentações prevêem a possibilidade, né, de emissão de certidão, de assinatura eletrônica, não só para a constituição das garantias, mas também pela própria implementação do sistema escritural, tá? Para a criação desses títulos de crédito. A cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, simultaneamente, ela é tratada em apenas 2 dispositivos e propositalmente, porque elas vão beber das fontes dos artigos respectivos que tratam de cédula de crédito rural pignoratícia e de cédula de crédito rural hipotecária, lembrando que todas elas podem ser emitidas sob a forma escritural. A previsão da executoriedade e do cabimento da ação cambial, da ação executória para promoção da ação, da cobrança desse título de crédito via certidão de inteiro teor, está lá no artigo 41 do decreto, né? Você sempre precisa procurar esses fundamentos para quando você vai elaborar suas petições e tudo mais. E queria dizer para vocês que na parte final da lei, também do decreto-lei, tem regulamentações não só sobre o penhor, mas também a questão envolvendo as normas que vão reger subsidiariamente as regras dessa lei, que normalmente são leis curtas e que são insuficientes para regular a vida de um título de crédito integralmente. Existe uma série de discussões doutrinárias profundas em relação a qual a legislação que vai ser aplicada subsidiariamente, né, de forma complementar. Vai ser o Código Civil lá na parte que trata dos títulos de crédito, ou vai ser ali o uniforme de Genebra, né, o decreto 57663 de 66, que tem um coadjuvante aqui hoje. Aliás, sempre, né, porque agora eu tenho um ilustre morador aqui de casa. Mas, voltando ao que eu estava falando, quando a gente fala de normas complementares, existe essa dicotomia. Aplica as normas gerais do Código Civil, eu aplico a Lei Uniforme de Genebra. E essa discussão ela existe muito porque a Lei Uniforme de Genebra sempre exerceu essa função até a edição do Código Civil. E eu, Simone, aí a minha percepção sobre o tema, eu entendo que sempre que você tiver uma legislação, essa não teria exceção, tá? Sempre que você tiver uma legislação que é anterior ao Código Civil, ela foi editada, pensada e produzida a partir dos elementos da Lei Uniforme de Genebra, quando ela não tiver regra própria, obviamente. Então, nesse caso, para esse decreto, eu entendo que vai aplicar subsidiariamente a Lei Uniforme de Genebra. Sobretudo porque o artigo 60 ele vai dizer normas de direito cambial. E eu coaduno com a posição do professor Alexandre Ferreira,
Assunção Ferreira, que é o professor que inclusive que faz a prova da OAB, se alguém estivesse vendo esse vídeo que faça a prova da OAB, essa é uma posição dele, que sempre tiver a expressão legislação cambiária, é a Lei Uniforme de Genebra que deve ser aplicada. Mas em questões objetivas, dificilmente entra-se em questões extremamente controversas, porque isso é um prato cheio para anulação de questão em prova, então evita-se esse tipo de contenda numa questão da prova da OAB. Mas aqui não é um canal que fale de prova da OAB, mas eu sei que tem muitos estudantes que vira e mexe assistem meu canal justamente para poder pegar um bisuzinho de prova, mas fica aqui a dica em relação a essa questão. Então, essa cédula de crédito rural, ela é um título o que vai ser utilizado para emissão e também circulação no meio escritural e, obviamente, vai ser utilizada não só por pessoas que fazem a atividade agrária especificamente, mas também por quem trabalha na atividade que não é tanto atividade rural propriamente de plantar e colher, entendeu? E eu queria só dizer uma outra coisa. A cédula de crédito rural ela tem uma particularidade. Ela é emitida pela instituição financeira contra o devedor. Ou seja, quem é credor emite contra o devedor. A cédula de crédito rural, porque ela é muito semelhante à cédula de crédito bancário. Então, o sacador é a instituição que está cobrando e o sacado é o devedor, que provavelmente é o produtor rural, agrário, etc. Então, com isso, eu termino esse vídeo de hoje. Espero que ele tenha esclarecido vocês em relação a algumas questões envolvendo a cédula de crédito rural e escritural. E a gente volta na próxima quinta-feira, ao meio-dia, com vídeo novo para você. Até lá. Tchau!